Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estar acompanhando aqui o canal do pastor Irineu Messias. De coração, quero agradecer a todas as pessoas do Brasil e do mundo que estão acompanhando a nossa programação aqui do canal do pastor Irineu Messias. Eu digo assim do mundo, que há muitos irmãos da África, de Moçambique, de Angola, que estão se inscrevendo no nosso canal e interagindo conosco, principalmente via Facebook, onde os irmãos e os meus queridos amigos podem também acompanhar-me. Quero agradecer de coração aos todos os meus amigos no Brasil inteiro, aqui no estado de Pernambuco, e também quero cumprimentar os meus queridos irmãos em Cristo Jesus, por estarem também não só acompanhando as mensagens, mas também compartilhando com outras pessoas, com outros irmãos, porque aqui no canal nós nos preocupamos em tão somente explanar a bendita e gloriosa palavra de Deus com muito compromisso, com dedicação e com muita fidelidade ao texto da palavra de Deus. E eu sempre digo, no momento em que nós precisamos muito nos abraçar às verdades eternas da palavra de Deus. No momento que a pandemia assola as nações no mundo inteiro, como também aqui no Brasil, aonde já foram perdidas 250 mil vidas. E eu não posso deixar de apresentar as minhas condolências a essas famílias que neste momento estão chorando os seus entes queridos que partiram para a eternidade. Então, que Deus console pelo seu Espírito, em nome de Jesus, os vossos corações por tão grande perda. E nós também temos, queridos irmãos, queridos amigos e amigas, que tomar os cuidados para que continuemos com as medidas protetivas, as medidas sanitárias orientadas pela comunidade científica em todo o mundo. Não nos deixamos levar pelas notícias falsas, no que diz respeito ao relaxamento dessas medidas, mas aceitemos as orientações governamentais, porque elas visam proteger a nossa saúde, a nossa vida, e nós, como cristãos, como servos de Deus, devemos ser obedientes às autoridades constituídas que só querem nosso bem. Portanto, usemos as nossas máscaras, seja no espaço público ou no privado, o álcool em gel e outras medidas que forem necessárias, para assim nós possamos proteger a nós mesmos e também proteger ao nosso próximo. Dito isso, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas, eu quero ler um texto na palavra do Senhor nosso Deus, aqui no Salmo 3. Convido você para pegar a sua Bíblia e me acompanhar nessa leitura maravilhosa, como maravilhosa sempre é toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. A palavra de Deus é um tesouro maravilhoso para todos os seres humanos. Então, Salmo 3, e eu quero ler do verso 1, e nós vamos ler até o verso número 5, e diz assim as Sagradas Escrituras: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glórias ao nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos vocês que me acompanharam nessa leitura, que vão me acompanhar em mais uma ministração aqui do canal do pastor Irineu Messias. Antes, porém, quero também cumprimentar a todos os meus queridos irmãos da Assembleia de Deus Ebenezer, aqui no estado de Pernambuco, o nosso presidente Robenildo Lins, e em nome dele saudar todos os queridos ministros da Ebenezer, os obreiros, a membresia, os congregados e todos os irmãos evangélicos, não só de Pernambuco, do Brasil inteiro, mas também os demais cristãos,
não é, que compõem o cristianismo, que integram o cristianismo não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. Quero agradecer de coração a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando as mensagens aqui no canal de Irineu Messias, que para minha alegria teve um crescimento surpreendente nesses primeiros dias de 2021. Que vocês continuem compartilhando as mensagens, continuem se inscrevendo no canal, e é muito importante que vocês sempre dêem o like. Por quê? Porque quando vocês dão like, vocês estão dizendo para o YouTube, para a plataforma, que vocês gostaram desse conteúdo. E o YouTube automaticamente, através do seu algoritmo, vai disponibilizar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam de ouvir conteúdo semelhante, sobretudo a palavra do nosso glorioso Deus. Então, Deus abençoe a todos vocês e continue se inscrevendo. Não esqueça de ativar o sininho, porque assim você estará recebendo a cada novo vídeo que eu posto, receberá uma notificação automática de um novo vídeo e você poderá em primeira mão assistir este novo vídeo. Mas dito isto, voltemos aqui para o nosso texto, aqui no livro de Salmo, onde nós lemos um trecho nas Sagradas Escrituras. O livro de Salmo, como já dissemos em outras mensagens, faz parte do conjunto de livros chamados em bibliologia, que é um ramo da teologia sistemática, que o denomina livro poético. É um conjunto de livros poéticos, do qual o Salmo, como Cantares, Provérbios, Eclesiastes, fazem parte. Então, o Salmo é um livro poético. E este Salmo de número 3 é um salmo que foi escrito por Davi. E neste salmo, ele escreveu num dos momentos mais difíceis da sua vida. Claro que ele passou por vários momentos. Passou um momento de perseguição dos filisteus, passou um momento de perseguição, e esse mais demorado, por parte do seu sogro Saul, que o viu brilhar diante de tantas vitórias, e ao invés de alegrar-se com aquelas vitórias do seu genro, sim, ele era genro de Saul, passou a persegui-lo. Então Davi passou por momentos muito difíceis em sua vida, mas particularmente neste momento que ele escreveu esse salmo, foi naquele momento que ele recebeu talvez o mais duro golpe na sua vida, quando ele foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Ele foi golpeado, ele foi destituído do seu posto de rei, e além de destituído, ele foi perseguido por meio do exército designado pelo seu filho Absalão, para matá-lo, para dessa forma nunca mais retornar ao reinado. Né? Mas uma coisa é o que os inimigos fazem, intentam fazer contra a nossa vida. Outra coisa é a permissão de Deus. Se Deus não permitir, pode se levantar toda a fúria do mar, toda a tempestade, pode se levantar o inferno inteiro, porque todos eles serão derrotados poderosamente pelas mãos do Senhor nosso Deus. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, querida igreja em Cristo, já começo lhe dizendo: que tipo de perseguição neste momento você está passando agora na sua vida? Que tipo de situação adversa, de angústia que você está passando, onde você acha que não vai ter escapatória para a sua vida? Eu trago uma palavra de Deus para a sua vida dizendo que assim como Deus livrou Davi das mãos odiosas de Absalão, seu próprio filho, Deus Todo-Poderoso pode livrar você, quer livrar você também desses inimigos que estão se levantando contra a sua vida, contra a sua família, e nós podemos dizer, contra a nossa nação. Sim, porque espíritos malignos têm se levantado no mundo todo, e do que está acontecendo aí, claro, por permissão divina, mas são espíritos malignos que estão fazendo isso para levar as pessoas à morte. Mas nós, como Igreja de Cristo, devemos erguer as nossas mãos ao céu, não assistir passivamente o que está acontecendo, ver milhares de vidas sendo ceifadas por essa pandemia. E sabemos que são um cumprimento, e que é cumprimento das palavras de Deus. Mas como Igreja de Cristo, a Bíblia diz que nós temos que interceder para que o Senhor Deus, na sua grande misericórdia, embora nós sejamos merecedores de todas as pragas, de todas as pestes que têm acontecido ao longo da história humana, mas mesmo assim, Deus levantou a sua igreja
no cenário do mundo para interceder pela vida de todos os seres humanos. Então, portanto, nós também, todos nós estamos sendo perseguidos por esse vírus silencioso, covarde, sorrateiro, que tem levado milhares de vidas para os hospitais e milhares de vidas para a morte. Então, portanto, cabe a nós também, neste momento, como Igreja de Cristo, orar por todas essas pessoas, por todos nós, para que o Senhor da Glória tenha misericórdia de nós, como teve misericórdia de Davi diante daquela grande perseguição de Absalão. Mas o que fez Davi neste momento? Davi poderia ter se desesperado. Davi poderia ter feito uma série de outras coisas, porque geralmente quando nós passamos por uma situação adversa, naturalmente as nossas fragilidades emocionais muitas vezes nos levam para um momento de desespero, e muitos dão cabo até da sua própria vida, temendo não superar aquela fase difícil em sua vida. Mas Davi, ele tomou um caminho diferente. Por que ele tomou um caminho diferente? Por causa da experiência que Davi tinha com Deus. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, é de fundamental importância que você tenha e conheça o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, para que você possa agir exatamente como agiu Davi nesse momento de grande perseguição, repito, do seu próprio filho. Ele não tomou o caminho do desespero, nem tampouco da murmuração, ou da maledicência, ou se maldisse por conta daquela situação. Não, o texto aqui mostra, vamos ver aqui, que ele fez uma oração. Ele orou ao Senhor nosso Deus. Que neste momento você faça a mesmíssima coisa. Ore ao Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. A Ele, somente a Ele, dirige a sua oração, porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não dirija a oração a Deus usando outros intermediários ou o nome de outras pessoas, de outras personagens da Bíblia, porque não é assim que o texto das Sagradas Escrituras ensina para nós cristãos. Ensina-nos que nós devemos orar apenas e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por quê? Porque somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus é o único sumo sacerdote que está ao lado destra de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. Então, portanto, Jesus, ele é poderoso para intervir neste momento na sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, minha querida Igreja de Cristo Jesus. Nada de desespero, mas é hora de exercitar a sua fé em Deus. Se é que você tem fé em Deus. Se não tem, a Bíblia também dá o remédio para você. Qual é o remédio? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se neste momento, até este momento, você não tinha fé suficiente para pedir a intervenção de Deus, o Espírito Santo de Deus, o bom Pai Celestial, em nome de Jesus, está lhe dando essa possibilidade concreta de você agir como agiu aqui o salmista. Por quê? Porque você está ouvindo esta palavra, palavra de Deus, que tem o poder de despertar nas profundezas do seu coração a fé da qual você tanto necessita para enfrentar esses problemas que você está passando, principalmente essa pandemia que está deixando muita gente desesperada, muita gente amedrontada, aterrorizada, mas este é o momento, claro, de nós tomarmos medidas preventivas, não podemos relaxá-la, mas também devemos confiar em Deus, e primeiramente e prioritariamente em Deus, porque mesmo as pessoas, se não tomarem, se não se dirigirem, se não confiarem prioritariamente em Deus, as demais coisas de nada nos adiantará. Portanto, essa oportunidade Deus está franqueando agora. Se na sua vida lhe falta fé, Deus está dando essa oportunidade, mediante a explanação da sua palavra, para que você possa vencer essas dificuldades da sua vida. Então o salmista, ele dirigiu-se para Deus: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Além do filho dele, muitos outros adversários se levantaram contra Davi naquele momento. Adversários que já conviviam com ele, mas não tiveram a coragem de se revelar, como por exemplo um dos seus conselheiros que estava ali no dia a dia de Davi, mas só quando houve o golpe de estado foi que se revelaram que eram
adversários ferrenhos de Davi, ou seja, uma pessoa que estava próximo de Davi. E muitas vezes Deus permite que certas coisas aconteçam de adversidade, de traições, para exatamente revelar quem de fato são as pessoas que estão junto com você para fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos. Deus revela para que nós possamos ver com nossos próprios olhos, mas para Ele também tomar uma grande e divinal providência, como providência Deus tomou para com aqueles que atraiçoaram o rei Davi, se aliando ao seu filho Absalão. Era filho de Davi, mas não era o rei. Era filho de Davi, mas não foi chamado por Deus. Então, portanto, ele aqui faz esta oração. Como têm se multiplicado os meus adversários? Quantos adversários têm se apresentado na sua frente, na sua vida? Não olhe para os adversários, meu amigo. Se você olhar para os adversários, você vai ter mais medo ainda, como teve, por exemplo, o moço de Eliseu chamado Geazi, que ao invés de ter os olhos voltados pela fé para Deus, começou a olhar para o exército sírio e começou a ficar atemorizado, e começou a ficar amedrontado e ficou aperreado, e Eliseu, o profeta, teve que orar ao Senhor para que Deus abrisse os olhos de Geazi e ele pudesse ver que o exército que estava com Eliseu e Geazi era bem maior do que o exército do rei da Síria. Então, portanto, não olhe para os seus adversários, olhe para o Deus Todo-Poderoso. Olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, porque o exército de anjo que Deus está colocando a seu favor é muito, muito maior. A miríade de anjos que está à disposição do povo que acredita em Deus é muito superior a esses adversários que têm se levantado, porventura, contra a sua vida, meu querido amigo, minha querida igreja de Jesus. Então, portanto, o salmista se dirigiu para aquele que podia abater os seus adversários. Se dirigiu para aquele que podia lhe dar vitória nesse momento extremamente difícil da sua vida. Porque além dele enfrentar aquela perseguição, ele enfrentava uma outra decepção. Não era um amigo que apenas tinha traído ele. Quem o traiu foi o seu próprio filho. O filho que tinha no passado cometido uma outra atrocidade, matado um outro filho de Davi. O filho que Davi teve muita tranquilidade, aliás, muito amor como pai, de mandar para longe, mas para preservar a vida dele. E esse filho, quando voltou, ao invés de ser grato para com o que o pai tinha feito com ele, passou a tramar contra Davi durante muito tempo, ficando ali na porta da cidade e incitando o povo contra o rei Davi, a ponto de chegar no que aqui nós estamos vendo agora. Tornou-se um arqui-inimigo do próprio pai. Então, mesmo que alguém esteja fazendo como fez Absalão, não se importe, porque Deus está vendo o que os Absalões da vida estão fazendo contra a sua vida, contra a obra que Deus colocou nas suas mãos, meus queridos amigos. Seja no plano espiritual, na casa de Deus, ou seja no seu trabalho, Deus estará com você, assim como esteve com Davi. Os adversários se levantaram, mas todos caíram no chão. Como diz o salmista também, outra parte, que os inimigos levantaram, armaram covas, prepararam covas para ele. Mas eles mesmos caíram nelas, porque é assim que Deus faz quando nós resolvemos confiar em Deus. E o salmista continua a sua oração: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, aqueles que certamente já nutria alguma inveja de Davi, alguma despeita de Davi, e a Bíblia cita um dos conselheiros que fez isso, disse: agora não vai ter jeito mais para ele, agora ele não vai escapar, ou até, quem sabe, diziam, pelo que nós vemos na oração aqui, nem Deus vai escapar, vai livrar ele daquela perseguição de Absalão. E muitas vezes as pessoas dizem: agora quero ver que nem Deus vai livrar a sua vida. Talvez alguém esteja dizendo isso no coração ou até verbalizando, mas é lei do engano, que Deus Todo-Poderoso, ele continua poderoso, porque ele não muda, ele é imutável, ele é o poderoso desde a eternidade, o seu poder não terá fim. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então Jesus é o Todo-Poderoso e ele continua
ainda livrando o seu povo, como livrou Davi das garras odiosas de Absalão. Então, portanto, meu querido, ainda que o inimigo pela boca de alguém diga que não tem solução para a sua vida, Deus tem uma solução preparada para a sua vida, mas atrará no momento dele, no tempo dele, como fez aqui na vida de Davi. Mas o salmista, apesar de ouvir essas mensagens adversas, apesar de ouvir essas mensagens contrárias, o problema é saber que tratamento nós daremos a essas mensagens que visam destruir a nossa fé. Daremos ouvido a ela ou levaremos ela em consideração para orar contra elas perante Deus, ou apresentá-las diante de Deus? Foi exatamente isso que o salmista fez. O salmista não fez de conta que não viu aquelas mensagens. Não, ele ouviu as mensagens, considerou, mas deu um tratamento diferente a ela. Ele as apresentou diante de Deus, dizendo: muitos dizem da minha alma, ele estava dizendo para Deus. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus, ele estava dizendo isso para Deus. Mas pastor, mas Deus sabia disso, claro que Deus sabia, mas Deus quer que nós contemos para ele. Oração é isso, oração é nós conversarmos com Deus e Deus conversar conosco, aleluia. Então, se você, meu amigo, faz um tempo grande na sua vida que não conversou com Deus, é hora de você começar a conversar com o Senhor, contando para ele que os inimigos, que as pessoas estão dizendo que não há livramento para a sua vida. Mas pastor, ainda não sirva a Deus. Mas neste momento Deus te dá dando a oportunidade para que você, neste momento, em nome de Jesus, passe a servi-lo e desta forma, passe a fazer esta oração maravilhosa que o salmista, cheio de fé, fez para Deus. Que os inimigos haviam se multiplicado e que diziam que não havia livramento para ele. Conte isso para Deus. Arrependa-se dos seus pecados e peça para que Deus livre da multidão de seus inimigos, da multidão de adversários, de toda outra coisa que esteja atemorizando a sua vida. Que o Deus da glória, ele quer ouvir a sua oração, como viu a oração de Davi. E o salmista começa aqui dizendo: agora é o momento de Davi declarar a sua fé em Deus. Porque as pessoas que oram, as pessoas que pedem, mas às vezes por uma necessidade mais religiosa do que, porque mais do que uma crença sincera e genuína em Deus. Muitas vezes as pessoas gritam, ai meu Deus, e faz apenas por uma questão de costume religioso. Eu não quero generalizar, é claro, mas o salmista aqui não. Ele fala dos inimigos, ele fala para Deus que os inimigos se levantaram contra ele, dizendo que para ele não havia salvação, mas aquele de, mas tu, Senhor, oh, glórias ao nome de Jesus, tu és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ou seja, ele reconheceu que tinha uma multidão de inimigos levantados contra ele, ele reconheceu que muitos desses inimigos diziam que agora não tinha salvação para ele, mas agora ele diz para Deus, mas tu, Senhor, és um escudo, oh, glórias ao nome de Jesus, para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E por que o salmista disse isso? Porque ele experimentou isso ao longo da sua vida. Antes dessas provas que ele está passando aqui, dessa prova, ele já havia experimentado outras perseguições, como no início de vida, acabei de dizer, tinha falado, as perseguições de Saul, dos filisteus e tantos outros inimigos. E em todos esses momentos, Deus sempre esteve com Davi. Deus sempre foi o escudo de Davi. Deus sempre ouviu a oração de Davi. E não era neste momento que Deus Todo-Poderoso, que é fiel, e mudaria em relação a Davi. Só há uma coisa que faz com que o Senhor se afaste de nós. É os nossos pecados. Os pecados afastam os homens de Deus. Mas a palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Foi o que o salmista fez aqui. Ele achegou-se a Deus e confessou para Deus, tu és o meu escudo. A minha glória é o que se exalta a minha cabeça. Tem você fé suficiente para dizer neste momento para Deus, fazer esta oração que o salmista fez, dizer que Deus é o seu escudo, é a sua glória que vai exaltar a sua cabeça? Se você tem, então espere em Deus que ele vai sim lhe conceder a vitória. Mas pastor, que segurança é essa que o senhor diz baseado na Bíblia? Salmo 40 e o verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus que ouviu o clamor do salmista quer ouvir o seu clamor
também a sua oração, você só precisa confiar em Deus como o salmista confiou. Então o salmista continua aqui no verso 4, com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ele ouviu desde o seu santo monte. Olha que coisa boa. Vamos recapitular. O salmista apresentou para Deus que tinha muitos inimigos se levantado contra eles. O salmista disse para Deus que aqueles inimigos estavam dizendo que não havia salvação para ele em Deus, mas o salmista foi continuando a sua oração dizendo, mas tu, Senhor, oh glória a Deus, és o escudo, a minha glória, exalta a minha cabeça. E agora o salmista faz uma outra declaração. Que coisa mais linda que nós estamos aprendendo pelo Espírito de Deus através do profeta Davi. Ele diz assim, com a minha voz eu clamei ao Senhor. E o que é que aconteceu, salmista? Você clamou a Deus, mas o que aconteceu após você clamar? Ele diz aqui na palavra de Deus. Ele ouviu a minha voz desde o seu santo monte. Glórias ao nome de Jesus. Se você, meu amigo, tem clamado para Deus, Deus tem ouvido a sua voz. Se não tem ouvido, o erro, vou dizer a você com segurança, não está em Deus. Está em você. Que talvez não tenha clamado só a Deus, porque tem pessoas que clamam a Deus, mas querem clamar também a outras divindades. Clama a Deus, mas clama também a outras coisas, a outros seres que não a Deus. Sua voz nunca será ouvida, não por Deus. Mas o salmista está dizendo aqui que ele clamou para Deus. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Novo Testamento nos ensina que nós devemos fazer este clamor tão somente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o salmista diz aqui que uma voz dele clamou e Deus, lá da sua glória, ouviu a voz, ouviu o clamor do salmista Davi. Então, portanto, clame com fé. Ore com fé, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que ouviu o salmista Davi, ele quer ouvir a sua voz lá do seu santo monte, lá do céu dos céus onde ele habita, ele se inclina para ouvir o amor, para ouvir o clamor daquele que com fé, que confiança, clama a ele agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em seguida, o salmista experimenta uma outra coisa. Depois que ele fez esta oração cheia de fé, depois que ele teve a certeza de que Deus ouviu a oração dele, ele agora tranquilizou-se a sua alma. O versículo seguinte é cristalino, é nisso que eu estou afirmando. Se não, observe o que ele diz aqui. Ele diz assim, eu me deitei e dormi. Salmista, como? Você é cheio de adversário. Como salmista, você acabou de dizer agora há pouco que os adversários se multiplicou contra você, que os adversários disseram que você não tinha salvação nem em Deus para a sua vida. Mas só que ele fez uma coisa antes disso. Ele clamou para o Senhor. O Espírito de Deus levou o salmista a confiar que Deus era o seu escudo, que Deus livraria a sua vida. E agora, depois dessa segurança, dessa fé maravilhosa, ele disse, oh coisa linda, no versículo 5, eu me deitei e dormi. Glórias ao nome de Jesus. Que a partir de hoje, a partir deste momento, meu amigo, você possa fazer exatamente como o salmista Davi. Deite e durma tranquilamente. Depois que você fizer e se portar desta forma que o salmista se portou, mesmo sabendo ele que os adversários tinham se multiplicado, mesmo sabendo que as pessoas estavam torcendo pela sua desgraça, pela sua derrota, e talvez pessoas estejam fazendo isso também, torcendo pela sua desgraça, pela sua derrota, pela sua morte, quem sabe? Mas se você orar, se você clamar e confiar em Deus, Deus vai tomar uma providência e vai tranquilizar o seu coração. Não vai ser o Rivotril, não vai ser os ansiolíticos que irão fazer isso, mas será o poder do Espírito de Deus, que em nome de Jesus vai tranquilizar o seu espírito, a sua alma, a sua mente e o seu coração. E você poderá dizer, se assim fizer, como o salmista disse, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então Deus que sustentou o salmista Davi, ele quer sustentar a minha e a sua vida se fizermos, se tomarmos passos que o salmista aqui, neste salmo, ele tomou. Ele clamou para Deus, reconheceu que Deus era o seu escudo,
a sua glória, que exaltaria a sua cabeça. E, como diz aqui, e clamou ao Senhor e teve a convicção de que Deus ouviu a sua voz. E agora, depois disso, só resta agora deitar tranquilamente, adormecer e acordar sabendo que, olha, vamos dizer assim, durante o seu sono, durante a madrugada, Deus estava cuidando da sua vida. Louvado seja para sempre o nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão me acompanhando, que ouviram essa mensagem, guarde ela, transmita-a para outras pessoas, mas sobretudo, e primeiramente, reflita nela, medite nela, aplique ela na sua vida. Mas pastor, eu não estou passando uma provação como Davi está passando agora. Aqui em casa está tudo bem na minha vida, glória a Deus. Mas quem hoje não está sendo provado, amanhã pode estar sendo provado. E você vai precisar desta palavra para poder enfrentar os momentos difíceis da sua vida. Mas se você está passando por isso, está aqui a receita do céu, o Deus da glória, dizendo que quer ser o seu escudo, a sua sustentação, a sua glória e quer exaltar a sua cabeça, e, sobretudo, dá aquilo que todas as pessoas no mundo todo hoje estão querendo, que é tranquilidade de espírito. E Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ainda o apóstolo diz numa outra carta, o apóstolo Paulo, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então continue aqui acompanhando o canal do Pastor Irineu Messias, continue se inscrevendo, compartilhe, ative o sininho e não deixe de dar o like, para que outras pessoas possam ser beneficiadas como você está sendo beneficiado na ministração desta palavra. Deus assim abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.